Bom, eu acho que como está todos os autores aqui, né, e o Romualdo tem um compromisso na reitoria ainda hoje, né, professor Romualdo? Então, acho que a gente já pode começar? Sim? Sim. Apostos. Tá ok. Israel, se você quiser já ir logo apresentar a minha apresentação. Bem, pessoal, bem-vindo a todos, né? Nunca tinha presenciado uma defesa remota com tanta gente, né? Que bom, maravilha. Então, bem-vindo a todos. Nós estamos aqui para a apresentação e defesa do Israel Walter Hilário da Silva. O título da tese eu vou deixar para ele dizer, né? Então, para quem está participando, eu acho que quase todo mundo aqui já participou, mas a gente sempre de praxe explica o rito, né? A gente tem a defesa em 4 etapas. A primeira é pública, o Israel apresenta o seu trabalho. A segunda também é pública, as arguições dos membros da banca, que eu vou anunciar daqui a pouco. Depois, um terceiro momento, que é a reunião da banca para deliberação de resultados e prazos, etc. E a última, que é pública, é a mais rápida, que é quando a gente anuncia o resultado e as considerações finais, aquele choro e etc, etc. Estou brincando. Bom, a banca é composta por mim, professor Bergson Bezerra, na qualidade de presidente, né, por presidir os trabalhos aqui, e de orientador. Professor Gabriel Costa, nosso parceiro lá da Universidade Federal do Oeste do Pará, que é orientador, membro permanente do nosso programa. Desde já agradeço pela disponibilidade e pela coragem de enfrentar um trabalho desse, né? Então, muito obrigado. Além de nós, o membro interno, o professor Dr. Cláudio Moisés Santos e Silva, a quem agradeço, né, por mais uma vez estarmos aqui. Estivemos ontem, estamos de novo, né, professor? Parceria aí até nas bancas. E aos membros externos, né, professor José Romualdo de Souza Lima, da Universidade Federal do Agreste, Pernambuco, lá de Garanhuns, mas é como eu, paraibano, da terra do abacaxi, né? Professor Romualdo, muito obrigado, dizer que é um prazer e uma satisfação enorme de ter aqui você com a gente aqui. E o professor Tiago Rangel Rodrigues, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Também estamos construindo aí, quem sabe, uma parceria futura, né, professor? O professor é egresso lá do grupo da Federal do Mato Grosso, que já é um consolidado grupo de excelência em trabalhar com trocas de balanço de energia. Inclusive, estou indo para lá amanhã, porque vai ter o evento da segunda Semana Brasileira de Física Ambiental. Vai começar na segunda-feira. Teremos a presença ilustre me fugiu agora o nome do professor Paulo Artacho. Vai estar abrindo o evento lá. Vou participar de uma mesa redonda lá. Estou indo para lá amanhã. Mas é um grande prazer estar aqui e com certeza a gente já tem aí bastante conversa, né, com o Gabriel, né, a gente já tem aí, né, inclusive com o senhor, né, alguns trabalhos juntos, e a ideia é a gente construir essa parceria. Também é do nosso total interesse. Então transmita lá para o Marcelo Biudes, acho que é o único que eu conheço de lá, e para toda a turma. E sucesso lá no evento, ok? Então, Israel, a palavra está contigo, você tem aí de 40 a 50 minutos, é isso, Cláudio? Toda vez eu esqueço. E depois teremos um show do Cláudio. Olha, tá lá os instrumentos tudo armado já, pronto. Ok? Qual instrumento? Que eu já... Tem de tudo aí, né? Tem guitarra, tem ukulele, tem negócio aí pesado. Cavaquinho, tem tudo. Valeu, Israel, a palavra está contigo, 40 a 50 minutos na sua apresentação. Certo. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao professor Bergson, né, por ter aceitado me orientar, juntamente com o professor Gabriel. Agradecer a presença da banca também, professor Dr. Romualdo, professor Cláudio, Dr. Cláudio, professor Dr. Tiago,
né, por ter aceitado contribuir com esse trabalho. Também gostaria de agradecer a presença de todos os meus colegas. Já percebi que tem também algumas pessoas que foram meus alunos, acredito. Eu não estou vendo a tela, mas minha esposa também está presente, minha família, certo? Então, deixa eu... cronômetro para... Então, o nosso trabalho ele é intitulado Controle Biofísico. Controles biofísicos e ambientais da evapotranspiração em pastagens tropicais sob condições de sequeiro. Como eu já falei, ele foi orientado pelo professor Dr. Beckson e orientado pelo professor Dr. Gabriel. Nosso trabalho ele segue o seguinte roteiro: introdução, objetivos, material e métodos, resultados, discussões, conclusões e perspectivas. As pastagens cobrem cerca de 25% da área total livre de gelo do planeta, né? O Brasil, por sua vez, é o segundo maior produtor agropecuário do mundo, né? E do total da terra utilizada pela agricultura, compreende 32%, que são usados predominantemente na produção de forragem, pecuária de ruminantes, que são essenciais para a produção de alimentos humanos, né, principalmente. A pecuária de ruminantes, ela contribui significativamente para a emissão de gases do efeito estufa, respondendo aproximadamente por 15% do total das emissões antropogênicas. Nesse sentido, os impactos ambientais causados pela pecuária brasileira têm sido de preocupação, né, motivo de preocupação pela comunidade científica e tomadores de decisões nacionais e internacionais, devido às más práticas, né, da pecuária brasileira na utilização do solo, né? Essas práticas, elas são de baixo custo, né, com certeza, com o rebanho mantido quase exclusivamente em grandes áreas. Esse é um dos grandes problemas também, manter os animais em grandes áreas de pasto, né, sobre essas condições. E quase a metade das pastagens brasileiras, elas se encontram em estado de degradação ou já estão em estado avançado de degradação, né? Um grande problema também é a substituição das matas nativas pelas pastagens, né? Que em muitos casos, as pastagens elas são utilizadas por pouco tempo no sistema de extensivo, né, de manejo, e posteriormente elas são abandonadas, né, sem o devido cuidado. E esse é um problema para o meio ambiente, né, na mitigação dos gases do efeito estufa, né. Então, as informações da variabilidade sazonal e interanual da evapotranspiração têm sido de particular importância para a elaboração e adoção de práticas, né, dessas práticas. A evapotranspiração, como nós sabemos, a evapotranspiração ela tem um estreito relacionamento com o particionamento do balanço de energia, os ciclos biogeoquímicos, hidrológico e, consequentemente, com a produtividade dos ecossistemas, né? Também a evapotranspiração é importante entender os fatores que controlam a evapotranspiração e as respostas dos fatores das variáveis ambientais na elaboração de estratégias sustentáveis. Então, é necessário conhecimento, né, em pastagens, né, do processo de evapotranspiração e seus controles na pecuária de ruminantes para a produção de alimentos, assim como, né, a contribuição desse setor na intensificação, na mitigação dos gases do efeito estufa.
Então, pensando nisso, né, a evapotranspiração ela se apresenta como o principal motor da partição do balanço energético e é influenciada, quer dizer, influencia os ciclos hidrológicos e do carbono em escala globais, né, regionais e até locais, pois está intimamente ligado à produtividade dos ecossistemas. Então, não tem como a gente falar da evapotranspiração, dos processos fisiológicos da planta, né, sem falar da emissão de CO2, né, que é um processo fisiológico da própria planta. No momento que ela está retirando água da superfície e lançando essa água em suas atividades para a atmosfera, ela está absorvendo carbono. Então, não tem como dissociar a emissão, né, de gases de efeito estufa, né, sem atrelar isso a um processo de evapotranspiração eficiente. Então, com a degradação das pastagens, né, isso pode diminuir tanto uma pastagem ela mal utilizada, abandonada, né, ela vai chegar a um ponto máximo de atividade fisiológica, né, então vai diminuir seu processo, ou uma pastagem degradada. Diversos estudos têm sido realizados, né, no mundo inteiro, em diversos países, no Brasil e na Nova Zelândia, principalmente no Brasil, né, vários estudos estão sendo realizados com vistas a demonstrar, né, a estreita relação da evapotranspiração com os fatores ambientais e meteorológicos. Esses estudos, eles são comumente realizados usando o método de Eötvös, né, e esse método de Eötvös é calculado com base no fluxo de calor latente, né, determinado a partir de covariâncias estatísticas entre as flutuações da velocidade vertical e as flutuações de umidade específica, né? E nós temos algumas vantagens na utilização desse método, né? Porque é um método pouco evasivo. Então, assim, para trabalhar em pastagens onde elas são pastejadas por animais, vai demandar, né, que os animais não se incomodem com o equipamento instalado lá e tem como fazer esse controle de dados. Também, essas medições, né, elas são medidas em espaços, né, espaços em áreas não tão pequenas, né, dependendo da localização. É um método que exige uma homogeneidade, né, no local de estudo, né. No entanto, nós temos também que ressaltar que é um método que, quando a vegetação subjacente não é homogênea, né, esse local, né, ele precisa ser ajustado, esse modelo precisa ser ajustado, né, e é um modelo que necessita, né, como o próprio nome diz, de turbulência, né, para que seja muito eficiente, né, nesses estudos. E Campbell afirma, né, que o sistema de Eötvös ainda é um dos melhores ferramentas disponíveis para medir a evapotranspiração em pastagens. Então, nesse sentido, né, nosso objetivo geral é avaliar como a evapotranspiração em uma pastagem tropical sob condições de pastejo responde à variabilidade sazonal e interanual das forçantes meteorológicas sob as condições climáticas na zona costeira do Rio Grande do Norte. Então, para avaliar, nós usamos os objetivos específicos, avaliar o comportamento padrão médio e sazonal da evapotranspiração e condutância da superfície, caracterizar o padrão sazonal do grau de acoplamento da superfície à atmosfera e avaliar a resposta da condutância da superfície às variáveis ambientais. No material e métodos, nós vamos
caracterizar o local do estudo. O estudo foi realizado na Estação Experimental de Estudos de Forragicultura e Produção de Ruminantes, GFORP, que está situado na Escola Agrícola de Jundiaí, da UFRN, na cidade de Macaíba. Está localizado na mesma região do leste potiguar. O período de estudo se estendeu de 1 de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2017, né? As análises foram baseadas em 2 anos agrícolas, né? O ano 2015-2016, que eu vou chamar de ano 1, de 1 de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2016, e o 2016-2017, que eu vou chamar de ano 2, que compreendeu de 1 de outubro a 30 de setembro, né? Os dados foram coletados durante atividades experimentais sobre um sistema de produção de ovinos de corte, em uma pastagem tropical cultivada, capim braquiária, em uma área total de 15 hectares. A estação chuvosa da região, principalmente pelo deslocamento meridional das ECIT e das propagações de distúrbios ondulatórios de leste sobre o Oceano Subtropical durante o outono e inverno, a formação de vórtices ciclônicos troposféricos e a ocorrência de circulação de brisa marítima. A temperatura mensal varia de 23,7 a quase 27 graus, e com média anual de 25,5. A umidade relativa média anual é de 70%, variando de quase 60% em novembro a 80% em junho. Enquanto a evapotranspiração potencial acumulada anual é de 1.472 milímetros. Nós fizemos um estudo da precipitação, da temperatura e aptidão climática da pastagem, né, para o Rio Grande do Norte, né, tendo em vista que nós queríamos tentar justificar, né, o nosso trabalho, mostrar quais eram das mesorregiões ou regiões do Rio Grande do Norte que são aptas, né, a produzir esse tipo de pastagem, né? E para isso nós obtemos os dados dessa média histórica da precipitação e temperatura do estado do Rio Grande do Norte, foram com base na série antiga da SUDENE, que atualmente está disponível pela Universidade Federal de Campina Grande, no Centro de Tecnologias e Recursos Naturais. Os dados referentes à aptidão climática e o cultivo da braquiária, nós obtemos em um estudo realizado por Pereira e colaboradores. Nós utilizamos instrumentos de medidas instalados em uma torre, né, instrumentos que eles medem em 10 Hz por segundo, em alta frequência, e instrumentos que medem em baixa frequência. Esses dados são armazenados tanto de alta frequência como de baixa frequência a cada 30 minutos. Né? Então, o balanço de energia e a evapotranspiração. Então, nós utilizamos para calcular o balanço de energia a equação de Stu. Né? A equação do balanço de energia ela é expressa da conversão de energia líquida ou saldo de radiação em fluxo de energia, massa e a interface da superfície e atmosfera. E desconsideramos, de acordo com os conceitos, né, do balanço de energia, nós desconsideramos valores menores, pois representam ínfimas porções de energia disponível. No nosso estudo, né, nós utilizamos essa equação, só que nós tivemos que dispensar o fluxo de calor no solo por problemas no sensor, e não deu tempo de ser recuperado, então nós tivemos que dispensar um valor, como é um valor ínfimo, né, mas que faz toda a diferença no estudo, mas tivemos que dispensar. Né. Os fluxos de turbulência de calor sensível e calor latente, né, foram calculados usando um conjunto de dados de alta frequência, que é medido pela torre de Edcovares, né, o calor sensível e o calor latente. Né. Aqui, esse fragmento da equação é onde eu falei anteriormente, né, do sistema de Edcovares, que é a covariância entre os desvios da velocidade vertical do vento e os desvios de temperatura do ar para o calor sensível, e a covariância entre os desvios da velocidade vertical do vento, né, e os desvios
de concentração de vaporização da água, né, tendo em vista que o calor latente, né, é uma troca, né, de estado, né. A evapotranspiração da pastagem ela foi calculada a partir da média diária de LE, do calor latente, né, integrada para os períodos de 24 horas, né, multiplicado pela quantidade de segundo de um dia e dividida pelo calor latente de vaporização da água. Os dados foram processados, né, utilizando... os dados foram processados... Para computar os dados do balanço de energia, foi utilizado o software do LoggerNet, para transformar os dados brutos de 10 Hz em binários. Os dados de alta frequência foram calculados usando o software EDRE, transformado em dados em médias de meia hora. E nesse processamento, né, foram detectados picos e aplicações de correções da fase da água em relação à componente vertical do vento. O processamento de dados também incluiu a detecção de picos, picos e aplicação de correções, né? Foram utilizados um método de correções de vários para melhorar a acurácia dos dados, né? O cálculo do footprint é utilizado a parametrização bidimensional denominado Flux Footprint Prediction. Este modelo requer algumas variáveis, né, como a altura da medição do fluxo, deslocamento, plano zero, velocidade de fricção do vento, que é o estrela, né, desvio da velocidade do vento, comprimento da rugosidade. A altura do dossel, no momento do estudo, quando os animais não estavam pastando, era de 80 centímetros, né? Os parâmetros, a condutância da superfície, né, que tanto a condutância da superfície como a condutância aerodinâmica são cruciais para o entendimento da dinâmica dos mecanismos envolvidos nas trocas de massa, né, da evapotranspiração entre os ecossistemas terrestres e a atmosfera, né? A condutância de superfície é a capacidade de uma superfície transferir vapor de água para a atmosfera. Então, os valores de GS da pastagem foram calculados a partir da equação de Pym-Monteith invertida, né? Devido, né, como eu já expliquei anteriormente, à falta do sensor, né, o problema que tivemos com o sensor de medir o fluxo de calor no solo, né? Então, nós desprezamos os valores, os termos da equação, de acordo com o princípio do balanço de energia, escrevemos a equação do balanço de energia, né? Então, ela ficou dessa seguinte forma, né? Rn menos o G, que é igual ao calor sensível, fluxo de calor sensível mais o fluxo de calor latente. Então, introduzimos a equação 9 na equação 8, de acordo com o que foi estudado pelo TAN, né? Publicado pelo TAN e colaboradores, e a equação passou a ser da seguinte forma. A condutância aerodinâmica, né, que é a capacidade da transferência de calor, de vapor, de água à superfície da atmosfera imediatamente acima do dossel, né, da vegetação. Então, para obter o GA, a média diária foi obtida por essa equação, que é a combinação de várias equações descritas por vários autores em vários estudos. Então, o coeficiente de desacoplamento, né, denotado por ômega, né, representa a variabilidade sazonal do grau de interação entre a vegetação e a atmosfera. Foi avaliado usando um valor adimensional, né, proposto por Javes e McNulty. Esse ômega ele assume um intervalo de 0 a 1, quando o ômega tende a 1, a superfície está dissociada das condições atmosféricas, né? Portanto, a ET é controlada principalmente pela energia disponível, né?
nesse momento nós vemos que ela está acoplada, né? E quando o ômega tende a 0, quando ele tende a 1, nós dizemos que ele está desacoplado das condições atmosféricas, né? E quando esse ômega tende a 0, ele é controlado principalmente pela condução da superfície e pelo VPD, e nós dizemos que está acoplado. O parâmetro de Price-Taylor, né, denotado por alfa, é usado para avaliar se a demanda atmosférica ou a umidade do solo é o fator limitante da ET e é comparado com a evapotranspiração de equilíbrio, né? O alfa aqui é uma relação de evapotranspiração sobre evapotranspiração de equilíbrio, né? Os valores de alfa, eles podem variar substancialmente dependendo da rugosidade da copa e do teor da água superficial, né? Silva e colaboradores, de 2021, ele afirma que normalmente quando o valor é maior ou igual a 1, é uma indicação de que há um abastecimento suficiente de água no solo. E assim, a ET é controlada pela energia disponível. Por outro lado, quando o alfa, né, é menor do que 1, indica que a ET depende mais da disponibilidade de água no solo. Então, a análise estatística e o processamento dos dados foram realizados no software R, né? As medidas diárias das variedades do balanço energético foram calculadas em intervalos sazonais para estimar a variância aleatória, com intervalo de confiança de 95%. Os coeficientes dos modelos foram avaliados individualmente por meio do teste T-Student, a um nível de significância de 5%. A qualidade do ajuste do modelo foi avaliada por meio de proporção de variância na variável proposta e explicada no modelo, representada pelo coeficiente de determinação R². A significância dos modelos foi avaliada para comparar com os ajustes contendo apenas o intercepto via análise de variância. Então, o histórico da precipitação e da temperatura do estado do Rio Grande do Norte, né? A média histórica da precipitação para todo o Rio Grande do Norte foi constituída, como eu falei anteriormente, do banco de dados da SUDEM, que está disposto lá no site da Universidade de Campina Grande, né? Os dados apresentados foram apresentados por mesorregiões, a leste potiguar, agreste potiguar, central e oeste potiguar. Nós podemos notar claramente, né, que as mesorregiões leste e oeste potiguar apresentam maiores médias, né, de precipitação, que varia de 600 milímetros a 1.500 milímetros. E, por outro lado, as mais baixas, né, médias históricas, estão na precipitação que se concentra na mesorregião central do Cariri e no agreste potiguar, né? De acordo com esses valores limiares da precipitação, associados à aptidão para o crescimento e desenvolvimento da pastagem, no caso a braquiária brisanta, né? Nós apresentamos aqui uma tabela de precipitação que podemos mostrar aqui se ela é deficitária, até quanto ela é deficitária, excesso, tolerável, né? Então, para a região leste, ela apresenta uma aptidão aceitável, né? Enquanto para regiões parte do sudeste, da mesorregião oeste potiguar, e ela é tolerável, né? A precipitação dessa região. As maiores médias de temperatura estão concentradas no oeste potiguar, né? As menores médias estão na central e no agreste potiguar, e as médias de temperaturas do leste potiguar variam de 24 a 26 graus. Do ponto de vista de temperatura, né, o estado do Rio Grande do Norte não é restritivo, né, para produção de braquiária,
Haja vista que a referida gramínea só apresenta restrições de temperaturas abaixo de 9 milímetros, desculpa, 9 graus e acima de 45. Então, o estado do Rio Grande do Norte, se for tomar em consideração a temperatura, não é restritiva, mas a precipitação, sim, é restritiva para a produção de braquiária. A figura 2, ela apresenta, né, os valores diários de precipitação observados durante o período de estudo, né? Nós podemos ver que durante o primeiro ano ocorreram 77 eventos, né, e com acumulado de 992 milímetros. No segundo ano não foi tão diferente assim, foram apenas 78, um dia a mais de precipitação, e com acumulado de 1.408. Isso representa, esse segundo ano, um valor 41% a mais do que o primeiro ano e 28% maior que a média climatológica que a média de precipitação para a região. Além disso, né, o primeiro ano, né, além disso, o primeiro ano ele foi observado períodos consecutivos de estiagem no início, né, do período seco, né, e no segundo ano ocorreram esses curtos períodos secos, só que com maior frequência, né, do que ocorreu no primeiro ano. Essas diferenças observadas entre os anos podem ser potencialmente atribuídas à maior frequência, né, de eventos extremos que ocorreram no Nordeste, né, e na estação chuvosa, né, a radiação líquida no primeiro ano quase 60% e no segundo mais de 80%, ela foi transformada em fluxo de calor, fluxo de calor latente. E também é possível observar, né, que o LE superou o RN durante vários dias, né, na estação chuvosa, né, do segundo ano. Isso pode estar associado, né, a uma advecção de umidade que é comum, né, na estação experimental devido à proximidade com o oceano. Esses padrões de partição são encontrados comuns em regiões tropicais, né? Haja vista que a variável meteorológica apresenta como sazonalidade mais frequente e marcada nessa região. Na figura 4.5, né, os valores diários de evapotranspiração, condutância da superfície, o ômega, né, e Prest-Taylor e Bauer, né, nós podemos ver a evidente influência da precipitação sobre a ET, da pastagem, né, uma vez que os valores máximos da evapotranspiração diária ocorreram, né, na estação chuvosa de ambos os anos, né, e foram maior que 3,5 milímetros no primeiro ano, né, e acima de 4 milímetros no segundo ano, né. A maior intensidade de ET durante a estação chuvosa em relação à estação seca, né, em relação do primeiro ano para o segundo ano, está ligada à mais elevada precipitação que ocorreu na região, né. O efeito dessa maior intensidade da precipitação durante a estação chuvosa do primeiro ano em relação à estação do segundo ano, né, é possível notar que as partições do balanço de energia, né, que conforme demonstrado lá na tabela 2, né, e durante a estação chuvosa do segundo ano, né, a porção como eu falei, a maior porção de RE, né, durante o primeiro ano,
quase 90%, 86% de RN, ela foi convertida no fluxo de calor latente, né? Enquanto, durante o período de estação do segundo ano, estação chuvosa, né, foi de aproximadamente 60% essa conversão de RN em LE. E os padrões sazonais, né, os padrões sazonais do GS, tanto do GS também, como se nós olharmos também para o ômega, né, eles são similares ao da evapotranspiração, né, essa similaridade e nós podemos ver, né, esses valores, né, para a estação seca, né, de 2 milímetros, menor que 2 milímetros, né, para o primeiro ano e para o segundo ano também, né, segundo ano nem assim, majoriamente, né, foi maior que 2 milímetros, né, e no primeiro ano, na estação chuvosa, variou de 5 a 10 milímetros, e no segundo ano, esses valores de GS, né, eles foram superiores a 10 milímetros na estação chuvosa, né? A diferença dos valores de GS observada entre as respectivas estações chuvosas pode ser explicada, né, pela maior intensidade da precipitação, né, que ocorreu no segundo ano. Os valores do ômega, né, sugerem que durante a estação seca de cada ano, a superfície da atmosfera estiveram fortemente acopladas, né, tendo em vista os valores, né, menores que 0,2 para os 2 anos. E esse comportamento é normal, né, haja vista que há uma escassez de água no solo, na superfície, né? Por outro lado, né, na estação chuvosa, esses valores foram na ordem para o primeiro ano, quando choveu menos, de 5 a 7, né? Ele tentou desacoplar, né? E no segundo ano foi de 0,6 a 0,9, né? Então, próximo ao desacoplamento. E no segundo ano, né, houve um desacoplamento durante um período de 2 dias. Um desacoplamento total, né, da superfície atmosfera, né? Assim como o GS e o ômega, né, o alfa também, ele apresentou o mesmo padrão sazonal da ET, né, e durante ambas as estações secas, a umidade do solo prevalece sobre a umidade da atmosfera, né, durante as respectivas estações. Esses valores, né, foram superiores, né, a 1, né, nas estações chuvosas, né. E no que se refere à razão de Bauer, né, na estação seca, esses valores são próximos a 10, e na estação chuvosa são menores que 0,5 milímetros, né. A similaridade de ET e GS ela é natural, haja vista que tem sido observada em diferentes ecossistemas sobre diferentes tipos climáticos, como estepes alpinas e bioma caatinga. Ainda de acordo com Marcos e colaboradores, os valores de alfa superiores a 1 provavelmente é um indicativo de ocorrência de advecção de umidade. Essa advecção é decorrente da proximidade do oceano e as características da precipitação local que ocorre durante o período de atuação dos DOLs, né? Os valores da razão de Bauer, né, segundo Lopes Balostrelos, em um estudo realizado em pastagem do semiárido mediterrâneo, né, eles são normais, né, são normalmente elevados devido ao estresse hídrico, né, do local. Os controles fisiológicos via condutância da superfície, então, a relação entre os valores médios diários de GS e VPD, né, de acordo com a figura 4.6, né, o VPD do primeiro ano agrícola não foi linear
né? Esse foi não foi linear, o melhor ajuste foi um exponencial negativo. Mas o R² ele representou apenas 34%, né? E, por outro lado, no segundo ano agrícola, né, a relação foi linear, né? No geral, o primeiro ano, né, os valores de GS diminuíram exponencialmente com o aumento do VPD, né? Enquanto no segundo ano os valores de GS diminuíram linearmente até se tornarem estacionários durante a estação seca, né? Com os valores próximos a 0,01 milímetros por segundo, né, o GS. No intervalo de VPD de aproximadamente aí 1,5 a 2 kPa, né? Esta relação não linear entre GS e VPD é o ajuste mais comumente encontrado em diferentes ecossistemas ao redor do mundo, como em pastagens, temperado lá no Canadá, estepes alpinos, savanas, no Mato Grosso, né, estudado aí por Rodrigues e colaboradores em 2016, e na Caatinga por Tiago Marques, né, aí em 2022, aí está 2002, não é 2022. 2020. A relação linear negativa observada durante o ano agrícola, do primeiro ano agrícola, não é comum, né, e está provavelmente associada a características de precipitação local observada nesse período, né, e esta relação é tipicamente inversa e não linear, segundo alguns estudos, né. Em outros estudos, né, existem relatos, né, que eles são lineares. E foram observados, nesse sentido, desvios desta relação padrão em condições ambientais específicas e dentro de uma gama de valores de VPD, incluindo ajustes inversos e lineares. Na figura 4.7, nós podemos ver a relação entre o alfa e o GS, né? O alfa e o GS. Essa relação, né? Ela ocorre abaixo. Ela é uma relação. Uma correlação moderada, né? Onde o GS, né? Onde a representatividade do R² foi de 67% a 61% durante os anos agrícolas, os 2 anos agrícolas, né? E é o melhor ajuste encontrado para essa relação é uma exponencial negativa, né? Revelando seu comportamento assintótico, onde o alfa aumentou, né? Aumentou de forma linear com o aumento do GS até o limiar de GS alcançar por volta de 10 milímetros por segundo, né? Acima dos limites de GS, o alfa tornou-se insensível, né, ao aumento do GS. E seus valores tenderam a estabilizar em torno de 1, quando a condição de equilíbrio é atingida. Então, a relação não linear entre alfa e GS, abaixo do limite GS, por volta de 10 milímetros por segundo, né, significa que a superfície controlou fortemente a evapotranspiração da pastagem, corroborando, né, com estudos encontrados, né, com sistemas naturais agrícolas sobre diferentes condições climáticas, né. Também ficou claro que o controle mais eficaz durante o período agrícola do primeiro ano, né, o controle mais eficaz, e durante a estação chuvosa do segundo ano agrícola, a condição de equilíbrio dominante e o controle da superfície
sobre ET foi menos intenso, né, durante o primeiro ano. A influência sobre o controle da superfície sobre a evapotranspiração, com base nessa relação, né, mostrada acima, no slide anterior, é reforçada pela estreita relação entre o alfa e o ômega, que mostram uma semelhança entre ambas as séries temporais, né, desse estudo. Na figura 4.8, a relação entre o alfa e o ômega, né, durante a estação chuvosa. É possível observar que existe, né, uma relação linear positiva entre ômega e alfa, com os maiores valores durante a estação chuvosa, né? Os resultados sugerem que durante o segundo ano, o sistema, né, o sistema pastagem-atmosfera foi menos acoplado, né, do que no primeiro ano. Se nós observarmos aqui nessa figura, nós podemos... Fica claro, né, que dá para ver aqui na figura B os 2 dias que foi desacoplado, né? Durante esse estudo, né? Então, a relação entre alfa e ômega ela é consistente, né? E foi encontrada em diversos trabalhos relatados em vários ecossistemas ao redor do mundo, né? E esse valor, né, dos limites de GS por volta de 10 milímetros por segundo está dentro de uma faixa, né, que foi relatada em diferentes estudos também, né, que é em torno no intervalo de 6 a 15 milímetros, né, em diversas condições climáticas do mundo, né. Então, como conclusões, né, nós podemos apresentar, né, que a disparidade da precipitação anual entre os anos estudados destaca o papel central da precipitação no desencadeamento de processos fisiológicos, especialmente na fotossíntese em escala sazonal, né? E essas variações dos parâmetros de evapotranspiração e de controles biofísicos, como, por exemplo, o GS, o alfa e o ômega, né, elas apresentam padrões semelhantes, né? E a forte correlação observada entre o coeficiente de desacoplamento, GS, o parâmetro Prestelo, né, destaca que a evapotranspiração foi controlada principalmente pela condutância da superfície e pelo VPD, especialmente durante a estação seca, né? Isso, né, isso indica, né, que o controle estomático em resposta à demanda evaporativa atmosférica, revelando um estreito acoplamento entre a pastagem e a atmosfera na estação seca. Isso sugere, né, que os controles da superfície prevalecem, o controle da superfície prevalece sobre o controle atmosférico em escala anual. Em escala diária, o VPD emergiu como um fator limitante para ET, na pastagem pastoreada. Este limite específico de VPD é proposto como valor crítico para a pastagem estudada, né? E este mecanismo não se alinha, né, necessariamente com a tendência anual de energia disponível, como evidenciado pelo padrão inversamente proporcional, né, observado lá naquela tabela, onde o RN ele foi transformado em fluxo de calor sensível, grande parte da sua energia, né? Essa relação induzia provavelmente um mecanismo de controle vegetativo estomático, né, onde visa proteger a vegetação da perda excessiva de água
né, nos períodos de altas temperaturas e baixos níveis de umidade. E, finalmente, né, essas descobertas são cruciais para compreender como as secas modulam componentes de balanço energético e os fluxos de água nas pastagens, especialmente dada a intensificação das secas. Isso tem implicações com a implementação de políticas de mitigação das alterações climáticas ou mudanças climáticas e para a gestão de... Aqui faltou água, de solos e água, né? Então, as perspectivas futuras, né, tendo em vista que os totais anuais e sazonais da precipitação e da evapotranspiração foram muito importantes, né, para os resultados obtidos nesse trabalho. No entanto, né, o fato da diferença dos totais anuais da precipitação, ficou duas vezes precipitação, que negativa no primeiro ano, que foi o ano que choveu abaixo da média histórica, e positiva no segundo ano, né, pode resultar em uma diferença de totais de evapotranspiração. Isso faz levantar a hipótese de que uma melhor distribuição temporal das chuvas afeta positivamente os totais da ET em uma pastagem tropical cultivada, né? E também, né, avaliar o fluxo de calor no solo, né, tendo em vista que, como eu falei anteriormente, não foi medido essa variável, né, com a perspectiva de melhorar a avaliação do fechamento do balanço de energia. Nosso artigo, finalmente, ele foi aceito, está em fase de conclusão para publicação. Acredito que nos próximos dias ele será publicado. Ontem nós concluímos a prova, né, o proof, e já enviamos para a revista. Estamos aguardando apenas a publicação, né? Agradecer aqui a todos os colaboradores, principalmente ao Geoma, né, que sem Geoma, que no Geoma todo mundo caminha junto, né? Então, todo mundo, esse é um trabalho de várias mãos, né? Agradeço a participação de cada um na elaboração desse trabalho, de verdade, de coração. E obrigado, né? Ok. Israel apresentou em 51 minutos. Então foi bem